Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, agora nós vamos fazer a nossa revisão de ciências, tá? Então vamos lá, em ciências o que nós já trabalhamos? Nós trabalhamos um assunto bem gostoso, né? Que é a luz e sombra. Então, de onde vem a luz? Bom, a nossa maior fonte de luz existente e a primeira é o Sol, tá? Que é conhecido como uma luz natural, ou seja, ela não depende do ser humano para existir, tá? Quando o Sol não está presente, nós utilizamos algumas outras fontes de luz para poder iluminar, como a lâmpada, que é uma fonte de luz criada pelo homem. Então, essa fonte de luz criada pelo homem é chamada de luz artificial. Então, como que eu vou definir? Não precisou de ninguém para fazer luz natural, é o Sol. E precisa do homem, precisou de uma interferência do homem, precisou ser criada. Então, aí entra como uma luz artificial, tá bom? As primeiras soluções para iluminar a noite faziam uso de uma luz natural diferente do Sol, o fogo. Invenções como vela, lareiras e fogueiras permitiam que várias atividades diurnas pudessem ser realizadas também à noite, e com o tempo vieram as lâmpadas a gás e depois, finalmente, as elétricas. Então, assim, existiu uma época ao qual não existia a luz, nós tínhamos luz apenas do Sol, então era apenas durante o dia. Então, todas as atividades eram feitas após o nascer do Sol e antes dele se pôr. Depois disso, as pessoas tinham que ficar lá quietinha no seu canto, porque era uma escuridão, um breu total. Aí a luz, ela tem alguns modos diferentes quando ela vai iluminar. Então, vamos lá. Nós temos a luz transparente. O que é essa luz transparente? É quando eu tenho um objeto e a luz ela vai passar a claridade total. E ela vai até me permitir que eu possa enxergar do outro lado. Um exemplo que nós temos é a janela. Eu tenho o meu vidro da janela e eu vou enxergar sem nenhum problema o que está do outro lado, tá? Quando a luz não atravessa o objeto por completo, ela fica meio embaçada, nós temos uma imagem translúcida. Aqui nós temos um exemplo, o papel manteiga. Porém, ainda assim, existem alguns vidros que eles são assim, eles são meio fosco. Então, eu não vou enxergar por completo a minha imagem, ela vai ficar meio embaçada, um pouco distorcida. Se você pegar aí uma sacola e esticar na sua frente, se for uma sacola mais grossa, uma mais branca, você não vai ver a imagem por completo. Você vai ver ela meio embaçada, tá? Aí nós temos uma luz que não dá para atravessar o objeto, e ela é o espelho. Então, se eu pegar lá o espelho, eu vou ver apenas a imagem que está atrás de mim. E essa é uma luz refletora, tá? Um objeto refletor. Quando a luz não consegue atravessar um objeto e não é refletido, chamamos de um objeto opaco. Então, aqui temos como exemplo a nossa madeira. Aprendemos também sobre a sombra. A sombra é quando um objeto interrompe a passagem de luz. Então, pode perceber aí até mesmo na casa de vocês. Quando está dia, o sol está batendo e acaba acontecendo que fica a sombra, fica muitas vezes marcado a janela. Se eu tenho um objeto que está em frente à minha janela, ele também vai fazer a sombra. E eu até posso brincar com as minhas mãos, fazendo diferentes tipos de sombra, criando outras imagens. E muitas vezes essas sombras podem até assustar a gente, né? Principalmente quando está à noite.
temos outras formas de sombra também. Quem é que nunca foi na praia e a mamãe fica sempre falando assim, fica debaixo do guarda-sol. Quando nós sentamos de um guarda-sol, ou debaixo do guarda-sol, depois de um belo tempo, a sombra sumiu. Por que que acontece isso? Nada mais é do que a movimentação do sol. Então, dependendo de onde o meu objeto está, no caso estamos falando de um guarda-sol e do sol, a minha sombra ela vai mudar. Então, olha aqui os nossos exemplos. Pela manhã aqui, olha, o sol nasceu, está o meu guarda-sol. Podemos separar que a sombra ela é comprida e fina e ela está um pouco mais distante do sol. Aí eu brinquei aqui, quando chegou no meio do dia, eu fiquei no sol, porque a minha sombra foi embora. Olha aqui o que aconteceu. Conforme o dia foi passando, o sol foi mudando de lugar. O sol chegou a ficar em cima do meu guarda-sol e projetou uma sombra menor que ficou do tamanho praticamente do meu guarda-sol e bem próximo. E no decorrer do dia, na movimentação do sol e no final da tarde, a sombra ela trocou de lugar novamente. Ela foi para o lado oposto do sol e ficou um pouco mais distante e fina do guarda-sol. Então, a sombra ela vai variar de acordo com a luz e com o objeto, tá? E há muito tempo atrás, o tempo era medido pela sombra, ou seja, aqui nós temos um relógio de sol, que nada mais é do que uma placa com uma madeira no meio, e conforme o sol ia mudando a sua posição, a sombra também mudava, assim indicando a hora. Então, esse objeto aqui é um objeto de sol que ele muda conforme a posição do sol. Então, vamos lá. O que nós aprendemos nessa aula? Que a luz ilumina o ambiente, ela pode ser natural como a luz do sol ou artificial como a luz de uma lanterna. Existem objetos que permitem a passagem da luz e objetos que bloqueiam. Quando a luz é bloqueada por um objeto, forma-se uma sombra, e as sombras podem ter tamanhos diferentes e variam de acordo com a posição da luz. Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.